No dia 4 de setembro de 1981, o Jeff Slaten, de 15 anos, e o irmão dele, o Tim, de 12, foram acordados pela polícia de Lakeland na casa deles. Algo terrível tinha acontecido com a mãe deles e a resposta do mistério esteve à vista de todos o tempo todo. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Lembrando que eu simplesmente repasso informações que estão na internet à disposição de todos. Então já deixa um like que ajuda muito com o vídeo e não custa nada. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros se quiserem e puderem. Outro jeito de me ajudar é através dos links que estão no Saiba Mais. Aqui tem link da Amazon e da Magalu. Nós somos lojas afiliadas dessas duas empresas, então se vocês comprarem algo nessas lojas utilizando esses links, vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho e isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso Linda Slaten. A Linda Joyce Patterson Slaten nasceu no dia 8 de março de 1950, no condado de Mississippi, Arkansas, Estados Unidos. Ela era filha de Forrest Fred Patterson e Margaret Irene Allen Harris. Ela tinha uma irmã chamada Judy Butler. A Linda se casou com o Franklin Slaten em 1965 e teve 2 filhos com ele. O Jeff, que nasceu em 1966, e o Tim, que nasceu em 1969. Ou seja, ela foi mãe muito nova. Em 1974, a Linda era uma mãe solteira de 24 anos, finalmente livre. Ela tinha acabado de se divorciar do pai abusivo dos meninos, após 9 anos voláteis de casamento. O Jeff disse que o Franklin era um alcoólatra violento, e o Tim concordou com o Jeff. Ambos os meninos disseram que o pai batia na mãe deles. Nos anos que se seguiram, nada foi fácil para a jovem família. A Linda lutou para conseguir trabalho, fazia as próprias roupas para economizar dinheiro e não podia comprar um carro. Então, para ir aos treinos de futebol, o treinador dos garotos dava carona para eles, por exemplo, levava e buscava em casa. Ele aparentemente fazia isso para vários meninos. No dia 3 de setembro, a Linda e o Jeff discutiram. As tensões estavam aumentando com o filho adolescente. O Jeff disse que chegou em casa e não tinha nada para comer. Ele tinha 15 anos e estava com muita fome. Ele ficou bravo com a mãe, pegou a bicicleta e andou cerca de 20 quilômetros até o outro lado da cidade, para a casa dos avós para comer alguma coisa. Às 8h30 daquela noite, o Tim chegou do treino de futebol e o treinador levou ele em casa. Por volta das 9 da noite, a Linda levou o Tim para uma festa para jogar cartas na casa ao lado. E por volta das 9h30, os avós trouxeram o Jeff de volta para casa. A Linda e o Tim chegaram em casa por volta das 11 horas da noite. À meia-noite, o Jeff fez as pazes com a mãe e ele disse que ainda se lembra desse último momento deles juntos. A Linda foi lavar a louça e os meninos deram boa noite. A Linda e os filhos moravam no mesmo complexo de casas em Lakeland que a irmã dela, a Judy. Na manhã do dia 4 de setembro, a Judy andou pelo pátio até a porta da irmã, para chamar ela para tomar um café com ela. Quando a Judy bateu na porta da frente da irmã mais velha, a Linda não atendeu. Ela ia voltar para casa quando ela notou que a tela estava fora da janela. A janela do quarto da Linda estava aberta. A Judy se aproximou e olhou para dentro. Ela viu a Linda deitada, invertida na cama. Em vez de ela estar com a cabeça para a cabeceira, ela estava com a cabeça para os pés da cama. No começo, a Judy pensou que ela estava dormindo, então ela começou a gritar. Quando a polícia chegou, eles encontraram o corpo parcialmente nu da Linda Slaten, de 31 anos, com um cabide de arame enrolado no pescoço. O assassino entrou no quarto dela pela janela aberta. O crepitar dos rádios da polícia dentro da pequena casa de 2 quartos acordou o filho de 15 anos da Linda, o Jeff, que estava dormindo em uma cama na sala de estar. Ele levantou e perguntou o que estava acontecendo. O policial pediu para ele colocar as roupas e sair, e ele garantiu que o Jeff saísse pela porta da frente. Do lado de fora, parecia que toda a polícia da Flórida estava lá, equipes de notícias, e a Judy estava lá chorando, e ela disse que a mãe deles tinha sido assassinada. Ele contou, o Jeff, que ele simplesmente não conseguia acreditar. No segundo quarto da casa, outro policial acordou o filho mais novo da Linda, o Tim, que estava com 12 anos nessa época. Ele disse que o Tim precisava acordar e sair para ficar com o irmão dele. Só que no momento em que ele estava passando na frente do quarto da mãe, a porta se abriu para um policial sair, e ele viu toda a cena do crime. Ele viu a mãe ensanguentada com um cabide em volta do pescoço.
e ele disse que ainda lembra dela desse jeito. Chegando à cena do crime da Sladen, em 1981, Edgar Pickett, então com 53 anos, estava a apenas 1 ano da aposentadoria. Mas a reputação conquistada com muito esforço nunca poupou ele do preconceito. Ele era um lendário especialista em impressões digitais do Departamento de Polícia de Lakeland. Ele liderou a unidade de cena do crime. Na verdade, o laboratório criminal leva o nome dele, mas esse tipo de reconhecimento demorou muito para chegar. Quando ele chegou na cena do crime, outro detetive disse para ele que um homem negro não deveria estar ali, vendo uma mulher branca nua. Eu vou falar sobre isso depois. O sargento Pickett acreditava que a Linda Sladen havia sido estrangulada com o cabide do próprio armário. Ele espanou a maior parte do quarto em busca de impressões digitais, até mesmo o chão. O Edgar se lembra de ter coletado uma impressão palmar no parapeito da janela, que se tornaria crucial décadas depois. Aquela seria a impressão mais importante do caso. Ele disse que nunca tinha visto ninguém no estado em que aquela senhora estava, e ele já tinha visto muitas pessoas mortas. Uma autópsia mais tarde confirmou o que ele já sabia. A Linda Sladen havia sido abusada sexualmente e estrangulada até a morte. Cotonetes coletados e preservados em um kit de estupro revelaram sêmen. Naquela manhã, o Edgar disse que os pensamentos dele continuavam voltando para os filhos da Linda. Ele tinha filhos e lembrava de se colocar no lugar deles. O Jeff disse que sentiu que ali foi onde encerrou a infância dele, quando a tia disse que a mãe estava morta. Emergindo do terror e das lágrimas naquela manhã de setembro, 42 anos atrás, as perguntas continuaram surgindo. Por quê? Quem? Quem poderia ter feito uma coisa tão má? Bom, naquela manhã de fim de verão de 1981, o Jeff e o Tim Sladen enfrentaram um mundo assustador que eles não reconheciam mais, um mundo sem a mãe deles. Os dois disseram que foi muito difícil, e o Jeff disse que pensou em tirar a própria vida várias vezes. Os irmãos se mudaram para a casa dos avós, o Clarence e a Margaret Harris. Eles ficaram dentro da casa e não saíam para nada. Eles tinham medo de tudo. Eles dormiam todos juntos no mesmo quarto, exceto pelo avô que ficava de guarda com uma arma enquanto eles dormiam. Os avós esperavam que um rápido retorno às rotinas familiares ajudasse os netos perturbados. Algumas semanas após o funeral da mãe, os meninos estavam de volta à escola. Voltar à normalidade, jogar futebol, estar entre os amigos, voltar a viver a vida normalmente. Os companheiros de equipe e o técnico Joe em particular sempre apoiaram eles, sempre torceram por eles. Ele admirava muito esse técnico. Ele dava carona para ele para os treinos e para os jogos. A foto do time de futebol do Tim estava pendurada no quarto dele. Foi tirada apenas 1 mês após o assassinato. A foto era um lembrete, ele disse, de que a mãe lhe ensinou, seguir em frente e nunca desistir. Ela era uma mulher pequena, mas era uma lutadora feroz. Segundo a Judy, todos chamavam a Linda para sair. Ela era jovem e bonita, mas ela se casou com o Frank. A Judy disse que ele era um canalha malvado e sem importância. Os irmãos disseram que era difícil saber quando o pai deles começou a bater na mãe. Quanto mais ele bebia, mais violento ele ficava. O Jeff disse que lembrava de uma vez em que ele estava no banheiro. Ele segurou ela pelo pescoço com uma arma na cabeça dela e ele estava indo para cima dele, tentando tirar ele de cima dela. E ele sentiu como se ele tivesse salvado ela naquela noite, naquele dia. Ele tinha só 7 anos quando isso aconteceu. O histórico de abuso do Frank Sladen fez dele uma pessoa de interesse para os detetives de Lakeland. Mas os investigadores pareciam satisfeitos que o Sladen estava na casa no Alabama na noite do assassinato. Na época da morte, a Linda tinha um namorado. Ele também tinha um álibi confiável. Outros foram investigados, como os frequentadores da festa ao lado, mas ninguém foi acusado. O departamento de polícia acabou focando no Jeff, o filho mais velho de 15 anos da Linda. Aos 15 anos, o Jeff teve muitos conflitos típicos de adolescente com a mãe, que ele prontamente admitiu aos detetives, incluindo aquela discussão acalorada no último dia de vida dela. Ele foi retirado da escola para responder perguntas, fez um teste de polígrafo e ele passou. Então queriam fazer outro. Ele ainda teve que ouvir um policial dizer que ele tinha braços grandes, que ele era forte o suficiente para colocar as mãos ao redor do pescoço da mãe e matar ela. Ele era só um garoto de 15 anos, extremamente traumatizado. E as coisas que falavam para ele só piorava tudo. Ele estava em luto e sofrimento. Seria mais simples eles usarem a impressão de palma que eles tinham, para identificar se a palma era dele ou não. Mas enfim. Finalmente os avós dos meninos intervieram e mandaram os policiais procurarem quem matou a filha deles e deixarem a família em paz.
2 semanas depois, de acordo com o relatório da polícia de Lakeland, o Jeff fez um segundo teste de polígrafo e foi liberado. Nesse ponto, a investigação desacelerou e depois parou. Com o passar dos anos, o Jeff e o Tim começaram suas próprias famílias. Mas até hoje, ainda há tristeza e culpa por não ouvir nada naquela noite, por não terem ido resgatar a mãe deles. Eles viviam com medo do homem que chamavam de o monstro. A menos que ele tivesse morto, ele estava lá fora, em algum lugar. Por volta do 20º aniversário do assassinato da mãe, o Jeff e o Tim se encontraram com um detetive de Lakeland, Brad Grice. Ele estava dando uma olhada no caso. O Brad já era conhecido do Jeff do boliche. Ele tirou amostras de DNA dos irmãos para excluir eles do caso. E o Jeff fez ele prometer que ele não se aposentaria até resolver o caso da mãe deles. E o Brad queria isso, pelo Jeff e pelo Tim. O Brad já tinha enviado o DNA do kit de estupro da Linda Sladen para o principal laboratório criminal do estado do Departamento de Polícia da Flórida, o FDLE. Ele esperava que o DNA resolvesse o caso, já que estava se tornando uma ótima ferramenta. Em março de 1999, o FDLE havia desenvolvido um perfil completo de DNA do assassino anônimo da Linda Sladen. Agora tudo o que ele precisava era uma correspondência. O detetive Brad coletou dezenas de amostras de DNA de pessoas de interesse anteriores, enviando elas para o FDLE. Para comparação, eles estavam tentando de tudo. Até o pai dos irmãos, o Frank Sladen, que tinha parado de beber, ofereceu uma amostra. Nenhum correspondeu. Então, em setembro de 2001, o Brad recebeu uma dica. Quase um ano após o assassinato da Linda, um dos homens de 24 anos chamado Jimmy Ulmer puxou uma menina de 10 anos pela janela do quarto dela e quase matou a criança. Ele foi condenado por isso e sentenciado a 80 anos de prisão. A agressão selvagem parecia assustadoramente semelhante ao caso da Linda. E o detetive Brad descobriu que na época do assassinato da Linda, o Jimmy estava hospedado com um amigo que morava no mesmo complexo de casas que a Linda. O Brad disse que sentiu que ele era o cara, ele era o responsável. Mas o DNA não foi compatível. Eles tinham voltado para a estaca zero novamente. Em 2005, 24 anos após o assassinato, o detetive Brad estava lidando com uma nova unidade de casos arquivados. E o FBI estava executando o perfil de DNA do assassino da Linda continuamente em todos os bancos de dados federais. Mas os anos continuavam a passar sem nenhuma correspondência. O Brad tinha uma suspeita crescente de que estava perseguindo um fantasma. Ele pensou que o suspeito pudesse estar morto de verdade. Ele tinha feito aquela promessa aos irmãos de que ele não ia se aposentar até que o monstro deles fosse capturado. Só que ele começou a ter problemas de saúde e ele não ia conseguir cumprir a promessa. O detetive Brad se aposentou em 2015. O Jeff disse que depois que o Brad se aposentou, ele acreditou que ia morrer sem saber quem tinha feito aquilo com a mãe deles. Ele já estava começando a acreditar nisso. Mas 3 anos depois havia uma esperança renovada. Uma tecnologia de DNA inovadora começou a eletrizar a comunidade policial. E a genealogista genética Cissy Moore estava assumindo o caso da Linda. Eu falei dessa mesma moça no caso anterior, que é muito parecido com esse, é um cold case, é um caso frio, mas que foi resolvido do mesmo jeito. A Cissy disse que estava determinada a ajudar os meninos a descobrir quem matou a mãe deles. Cissy Moore é uma renomada especialista no campo de genealogia genética investigativa. Ela diz que se você tem um DNA, não tem razão para não resolver um mistério, seja ele qual for. A Cissy iniciou a caçada ao assassino da Linda Sladen, enviando o DNA anônimo do kit de estupro da Sladen para um site público de genealogia chamado GEDmatch. Ela então construiu meticulosamente, ramo por ramo, a árvore genealógica genética. Ela construiu uma árvore genealógica das pessoas que compartilhavam o DNA com o perpetrador. Ela fez umas conexões examinando certidões de nascimento, certidão de casamento, obituário, mídias sociais para preencher a árvore genealógica com os nomes. Segundo ela, foi como montar um quebra-cabeça juntando peças. Ela junta correspondências genéticas que compartilham o mesmo DNA entre si e monta a primeira rede genética. A Cissy descobriu 3 redes genéticas, ramos da árvore genealógica do assassino. Essas 3 redes genéticas convergiam para uma árvore genealógica que apontava para uma família imediata. E ele era o único filho naquela família. E sabiam que o assassino era um homem. Então tinha que ser ele o contribuidor do DNA. Depois de centenas de pistas e becos sem saída, depois que dezenas de suspeitos foram investigados e inocentados, a Cissy identificou o provável assassino em um fim de semana. O provável assassino era Joseph Clinton Mills. Joseph Clinton Mills era o treinador Joe, que levava o filho de 12 anos da Linda Sladen, Tim, para o treino e de volta.
mas as autoridades queriam ter certeza antes de notificar os irmãos. Então existia uma espécie de euforia porque ele ainda estava vivo, então havia uma chance real de justiça e talvez até respostas. O último relatório da Cissy Moore confirmou que Joseph Mills estava com 58 anos, ele estava morando em Catlin, Califórnia, a cerca de meia hora da cena do crime. Os detetives Tammy Redcock e Russell Hurley foram a próxima geração de investigadores de Lakeland, liderando o caso arquivado da Sladen. Ele disse que lembrava do nome e de ter entrevistado ele. A Tammy disse que parecia que ela tinha ganhado na loteria. Ela saiu muito feliz com aquele pedaço de papel na mão, até o sargento e gritando que ele tinha sido entrevistado. De acordo com o arquivo do caso, os investigadores interrogaram Joseph Mills, então com 20 anos, apenas um dia depois do assassinato. Foi uma entrevista breve, onde ele pareceu comovido e foi feita por telefone. O fato dos investigadores nunca terem interrogado Joe pessoalmente sugere que ele nunca foi considerado um suspeito. Durante a breve ligação, o Joe reconheceu que havia levado Tim Sladen para casa depois do treino de futebol no dia 13 de setembro. Poucas horas depois, Linda Sladen estava morta. Segundo a Tammy, naquela época ele era apenas um treinador de futebol que havia deixado o time. Ele nunca esteve no radar deles para ser um suspeito, principalmente com base apenas nas informações que receberam do time e do Joe. Por isso, ele não foi investigado de forma mais agressiva em 1981. Joseph Mills foi condenado em 1984 por furto qualificado por forjar um testamento. Ele nunca foi preso, mas as impressões digitais foram tiradas. A polícia de Lakeland também tirou uma impressão da palma da mão do agressor da Linda. Em agosto de 2019, os investigadores compararam essas impressões com a impressão da palma que o sargento Pickett tirou do parapeito da janela da Linda quase 38 anos antes. Quando as impressões voltaram, havia uma correspondência. A genealogia genética de alta tecnologia identificou Joe Mills como provável assassino, e uma correspondência de impressão da palma da mão à moda antiga ajudou a confirmar a identidade dele. Mas a Redcock e o Hurley ainda precisavam comparar uma amostra de DNA fresco do Joe com o DNA de décadas recuperado da cena do crime. Porque eles tinham que obter o DNA dele sem o conhecimento dele e ver se eles conseguiam uma correspondência, eles tiveram que fazer alguma vigilância. Eles passaram alguns finais de semana seguindo ele, tentando obter o DNA descartado que pudesse ser usado para o teste. Um copo que ele bebeu ou um lenço que ele usou, qualquer coisa. Depois de rastrear o Joe sem sorte, os detetives decidiram que era hora de sujar as mãos, literalmente. Eles secretamente levaram o lixo do Joe de volta para o departamento de polícia. Eles descobriram um pedaço de fita adesiva médica usada e enviaram para o laboratório criminal do FDLE para fazer um teste. Depois de vasculhar o lixo do Joe, eles vasculharam a vida dele. Ele foi casado com uma mulher e ele morava no mesmo lugar. Ele era dono de uma empresa que prestava serviço de limpeza. Ele foi motorista de caminhão ao longo dos anos. Ele tinha uma família. Ele era casado com filhos e netos. 11 dias depois, os resultados impressionantes do laboratório. O DNA de Joseph Mills, de 2019, encontrado na fita médica, e o DNA desconhecido em 1981 do kit de estupro da Linda Sladen eram uma correspondência exata. Foi quando os irmãos foram informados de que o monstro havia sido encontrado. O Tim disse que tinha uma foto dele na casa dele desde então e nunca soube que era ele. A foto do time de futebol americano do Tim de 1971, uma fonte de orgulho por anos, deixava ele doente hoje. Porque parado bem atrás dele estava o homem que ele confiava e admirava, o treinador Joe. Antes e depois do assassinato da Linda Sladen, o treinador de futebol do Tim, o Joe Mills, costumava levar e buscar o Tim no treino de futebol, mesmo depois de ele ter matado a mãe das crianças. O treinador Joe se tornou um modelo para o garoto, que pendurou orgulhosamente a foto do time de futebol no quarto dele, onde o Joe estava logo atrás dele. O Tim disse que carregava a foto do assassino na casa dele esse tempo todo e nunca teve a mínima ideia. Mesmo depois do assassinato, o Joe Mills continuou levando o Tim para o treino de futebol e trazendo ele de volta, pegando e deixando na casa dos avós. O Tim disse que ele só perguntava se tinha alguma pista ou notícia nova sobre o caso da mãe deles, e o Tim sempre dizia que não tinha nada. Ele estava falando com um garoto de 12 anos e tentando manter o controle sobre uma investigação de assassinato através do filho da mulher assassinada, quando ele sabia exatamente quem tinha feito aquilo. O Jeff disse que ele é um monstro de coração frio, e isso era certo. Em 12 de dezembro de 2019, os detetives entraram em ação, prendendo o Joe Mills. O detetive Russell Hurley disse que ele estava calmo, tranquilo e controlado, como se fosse mais um dia na praia. Tipo, a reação da maioria das pessoas seria: por que eu estou sendo preso? Eles esperavam isso dele, alguma emoção.
Os detetives Hadcock e Hurley finalmente colocaram Joseph Mills exatamente onde eles queriam, nos confins claustrofóbicos de uma sala de interrogatório policial. No interrogatório, ele disse que quando pegou os meninos, ele ficou dentro do carro. Ele não se lembrava de ter entrado ou saído da casa. E era isso. Aumentando a pressão, os detetives disseram ao Joe que eles tinham evidências esmagadoras colocando ele dentro do quarto da Linda Sladen. As impressões digitais correspondiam a dele. O DNA correspondia a ele. Foi quando a história do Joe começou a mudar. Segundo ele rastejou pela janela dentro da casa da Linda porque ela convidou ele. Um convite de Linda Sladen, Joe alegou, para sexo consensual. Uma mentira descarada, disseram os detetives. Ele disse que era um jogo sexual, que ela estava com o cabide em volta do pescoço quando ele entrou pela janela e ela pediu para ele apertar. Quando o Russell apontou para a brutalidade do enforcamento e quão fundo ele estava na pele dela, ele continuou com foi um jogo. Russell disse para ele que ele matou a Linda de propósito. Estavam todos sentados lá e eles sabiam disso. Russell disse que acreditava que era bem evidente que ele mirou na Linda. Depois de deixar o time no treino de futebol, no dia 13 de setembro de 1981, o Joe Mills retornou mais tarde naquela noite, disseram os detetives, arrombando a janela do quarto da Linda Sladen. Ninguém ouviu o Joe, eles acreditavam, porque não tinha ninguém em casa. O Jeff ainda estava na casa dos avós, e a Linda e o Tim estavam na festa do lado. Baseado nas pistas que eles obtiveram da cena do crime, os detetives acreditavam que assim que o Joe levou o Tim para casa, ele esperou no carro até a casa estar vazia, entrou pelo quarto da Linda e se escondeu dentro do roupeiro. Por isso, a Linda estava com um cabide no pescoço. Nos momentos finais da vida, os detetives acreditam que a Linda, depois de dar boa noite aos filhos, entrou no quarto e fechou a porta, sem nunca saber que o Joe estava lá dentro esperando por ela. Não houve convite, nem sexo consensual. Joe Mills estuprou e assassinou Linda Sladen. O detetive Brad Grice sempre suspeitou que o nome do assassino estava enterrado em algum lugar no grosso arquivo do caso policial, e ele se culpa por não ter enxergado isso antes. O Brad se culpa por não ter olhado mais atentamente para Joseph Mills, um sentimento não compartilhado pelos irmãos Sladen. Eles não sentem nada além de gratidão pelo detetive e amigo que passou 17 anos perseguindo o assassino invasivo. O Jeff reconheceu o esforço do detetive e deu o nome dele ao filho. O nome do filho do Jeff também é Brad. A pressão de querer o caso resolvido e essa homenagem só fizeram o Brad querer resolver o caso mais do que qualquer outra coisa. Assim como o ex-investigador Edgar Pickett, de 94 anos. Os irmãos sempre quiseram conhecer ele. O Jeff agradeceu por tudo que o Edgar fez pelo caso da mãe dele, assumindo que, se não fosse ele, o monstro ainda estaria solto. Foi um elogio pungente ao sargento Pickett que levou à impressão da palma que ajudou a identificar o monstro. Ele disse que esse era um caso que ele nunca ia esquecer. Durante a sua distinta e pioneira carreira de 29 anos, o sargento Pickett viu de tudo, que ainda assim é o caso da Linda Sladen que assombra ele até hoje. Ele nunca soube que a polícia havia interrogado um homem chamado Joe Mills, apenas um dia após o assassinato dela. Em vez disso, Edgar Pickett diz que lhe pediram para comparar as impressões de vários homens negros que foram interrogados nos dias após o assassinato, após relatos de vizinhos sobre atividades suspeitas. Eles continuavam pegando muitos negros, e eles deram as impressões deles para ele olhar. Isso não apenas assombra, mas irrita o Pickett. Homens negros foram reunidos e tiveram suas impressões digitais coletadas, enquanto o treinador de futebol americano branco, que levava o filho da Linda para o treino e trazia de volta, nunca foi considerado suspeito. Eles apenas conversaram com ele e deixaram ele ir. Se eles tivessem tirado uma impressão digital do Joe quando ele foi interrogado, se ele tivesse sido interrogado presencialmente e não só por telefone, o assassinato poderia ter sido resolvido logo em seguida. Ainda assim, os detetives não admitem que erraram em não observar mais fundo o Joe naquela época. O dia do acerto de contas de Joseph Mills finalmente chegaria 40 anos depois. No dia 9 de fevereiro de 2022, 40 anos após o assassinato, para evitar um julgamento e uma possível sentença de morte, o Joseph Mills se declarou culpado de todas as acusações, incluindo o assassinato em primeiro grau, agressão sexual e roubo. Na sentença, o que a família da Linda Sladen mais queria era a resposta para uma pergunta. Por que ele tinha tirado a mãe deles? Eles amavam a mãe. Ela era uma pessoa boa, eles eram felizes. O Tim disse que o sangue dele começou a ferver cada vez que ele olhava para ele. Os irmãos e a tia Judy tentaram olhar eles nos olhos, para ver se havia algum ser humano ali, para ver se ele estava vivo, para ver se ele tinha alguma alma. Mas a Judy disse que não viu nada disso.
O silêncio dele enfureceu a família, e alguns minutos depois, os comentários ao tribunal também. Ele disse que era uma boa pessoa, não era essa pessoa que eles estavam pintando. A Cissy Moore disse que esse caso deixou ela mais brava entre as centenas de casos que ela esteve envolvida por causa do que ele fez com os filhos dela no tribunal. Então as coisas que ele disse sobre ela, que ela atraiu ele para o quarto dela, mesmo todos esses anos depois ele estava disposto a tentar fazer ela parecer culpada, ruim, manchar a vítima. E os filhos dela têm que ouvir isso. Era simplesmente repugnante. O juiz disse que ia condenar ele à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E assim, Joseph Clinton Mills se foi, enfrentando 4 penas perpétuas e finalmente uma medida de justiça. Para o Tim, essa não foi uma justiça total, porque ele queria que o Joey fosse a julgamento, queria ver ele no banco das testemunhas e dizer para todos por que ele tinha feito aquilo. Isso nunca iria acontecer. Os irmãos Sladen sentem algum conforto em saber que o Joseph Mills nunca sairá da prisão vivo. Mas ainda tem raiva, eles dizem, porque o Joe nunca assumiu total responsabilidade pelo estupro premeditado e o assassinato da mãe deles. Ele nunca se desculpou. E houve todos aqueles anos de liberdade. Ele viveu a vida toda, ele criou a família dele, ele teve uma vida boa. São os irmãos que sentem que receberam uma sentença muito mais severa. Prisão perpétua sem a possibilidade de crescer com a mãe. Se não fosse o assassinato, eles poderiam ter tido a mãe por todo aquele tempo. Ela teria aproximadamente 72 anos na época do julgamento. A Cissy disse que eles tinham uma enorme dívida de gratidão com aqueles investigadores originais da cena do crime. Porque na época em que esse crime foi cometido, eles nem sabiam que o DNA seria usado em investigações criminais. Então o fato deles terem coletado isso e depois armazenado de forma responsável, cuidadosa, todos esses anos pelo departamento, foi muito importante. Se isso não tivesse acontecido, ela não poderia ter feito o trabalho dela. O Jeff e o Tim disseram que estão determinados a seguir em frente da melhor forma possível para viver bem a vida para a mãe e para as famílias deles. Os irmãos também sabem que nunca teriam sobrevivido à provação um sem o outro. Eles continuam extremamente próximos, vivem a apenas alguns quilômetros de distância e compartilham hobbies apaixonados como restaurar carros. O Jeff disse que acredita que a mãe está olhando para eles e que ela gostaria que eles vivessem suas vidas e fizessem o bem. Ele queria deixá-la orgulhosa. O Jeff e o Tim Sladen continuam a honrar a memória da mãe, visitando o túmulo e mantendo viva a lembrança dela. Eles acreditam que o espírito da mãe possa ter ajudado eles a superar a tragédia e a viver as vidas deles da melhor maneira possível. Agora vamos às problematizações desse caso. Primeiro, um dos detetives brancos chega para o detetive Edgar, que por ser preto, não poderia ver uma mulher que tinha sido violentada e estava com o cabide no pescoço morta, porque ela estava nua e ela era branca. Esse comentário diz muito mais sobre a pessoa que falou essa besteira. Dá para saber muito sobre os pensamentos da pessoa, ou pela índole da pessoa, só pelos comentários que ela profere. Claramente o outro detetive estava sexualizando o corpo morto da Linda e achou que o Edgar fosse fazer a mesma coisa. Talvez se o Edgar fosse um homem branco como ele não visse problema com isso. Mas como uma visão deturpada e preconceituosa, racista, ele achou que o Edgar pensava como ele. E seria um desaforo um preto ver uma mulher branca nua, por mais que fosse uma vítima de violência. Entendem que nós pensamos dos outros o que nós vemos no nosso próprio comportamento e moral? A gente só consegue identificar no outro aquilo que a gente conhece e aquilo que está na gente. Nós vemos o mal onde nós faríamos o mal e o bem onde nós faríamos o bem. Se esse cara estivesse vendo a Linda como uma vítima de homicídio e não um corpo de uma mulher nua, ele jamais falaria isso pro Edgar. Foi bem nojento. Outra coisa bizarra foi o fato deles não terem pego o depoimento nem a impressão digital do Joe. Foi tudo por telefone. E finalmente, o cretino dizer que foi consensual foi bizarro. Se foi consensual, por que ele matou a Linda? Essas desculpas são muito desrespeitosas com a vítima. Bom, deixem nos comentários o que vocês acharam desse caso. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve e acione o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Deixa um like no vídeo, não custa nada, ajuda muito. Compartilhe se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.